Nós vamos trazer já os dados de uma pesquisa feita pela Atlas especialmente aqui para o GPS-CNN. Nesta semana em que Donald Trump e Joe Biden se enfrentaram no primeiro debate presidencial promovido pela CNN americana, o GPS-CNN traz dados inéditos sobre as intenções de voto nos Estados Unidos. A Atlas Intel foi a campo, entrevistou cidadãos norte-americanos e traz os números com exclusividade para a CNN Brasil. Então vamos lá. Donald Trump aparece com 45,5% das intenções de voto. Joe Biden, 40,3%. Robert Francis Kennedy Jr. tem 10,3%. Brancos e nulos não chegam a 1%. Outros dois candidatos, Cornel West, 0,7% e Jill Stein, 0,5%. Os indecisos são 2% dos entrevistados. Ao longo dos últimos meses, o cenário que a gente vê retratado pela Atlas é o seguinte. Em fevereiro, Donald Trump tinha 43,9%, agora em junho aparece com 45,5%. Biden estava com 42,3% em fevereiro e agora registra 40,3%. Robert Kennedy Jr. tinha 5,2% e subiu para 10,3%. Os indecisos eram 4,7% e agora somam 2%. Brancos e nulos eram 3,8% e agora 0,8%. E outros candidatos, que tinham apenas 0,1%, agora somam 1,2%. A pesquisa Atlas ouviu 1.634 pessoas entre os dias 26 e 28 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança de 95%. E essa é uma edição tão especial, né, Andrei Roman, que a gente também vai receber como convidado o diretor para Américas da consultoria Eurásia, Christopher Garman, que já está aqui também conosco. Bem-vindo, Christopher. Vou pedir para o Andrei primeiro nos apresentar os dados gerais. A gente trouxe os dados gerais, mas o que chama atenção nesta pesquisa que vocês da Atlas rodaram exatamente na semana e no período com realização do debate entre Joe Biden e Donald Trump. Andrei. Primeiramente, muito bem-vindo, Chris, ao nosso programa. Um grande prazer contar com você. Prazer é todo meu. Yuri, nessa pesquisa a gente observa uma consolidação do Donald Trump ainda mais. Tínhamos já na pesquisa de fevereiro uma vantagem em nível nacional dentro da margem de erro e agora uma diferença de 5 pontos. Acontece que, assim, à primeira vista, essa vantagem, assim, num contexto de um sistema eleitoral como o brasileiro, poderia indicar uma eleição aberta, né? Uma diferença pequena. Como se trata dos Estados Unidos, com um sistema de colégio eleitoral, onde, por exemplo, Hillary Clinton acabou ganhando o voto popular, mas perdendo a eleição por conta da divisão dos eleitores do colégio eleitoral em cada estado, quando a gente pensa na repercussão, mesmo de uma diferença pequena do Trump em relação ao Biden a nível nacional, em termos da composição dentro dos estados, isso de fato revela um cenário bem difícil para o Biden em termos da busca da reeleição dele. Então, essa vantagem de 5 pontos, ela quer dizer que, em termos dos estados-chave, nos Estados Unidos hoje, o Biden está perdendo em basicamente quase todos. E, então, mesmo as diferenças sendo pequenas, quando se aglomeram tantos estados onde ele está atrás, vamos supor que ele consegue reverter alguns deles, ou ganhar por uma margem pequena. A probabilidade dele vencer a eleição está cada vez mais reduzida. A pesquisa não reflete 100% do impacto do debate desastroso de ontem. Apenas um terço da amostra foi coletada depois do debate. Estava discutindo com o Chris antes do início do nosso programa. Qual será o impacto do debate? Será que muitos eleitores mudarão de opinião a partir do que foi claramente uma vitória do Trump, mas num contexto que é muito polarizado e então uma taxa de indecisão muito baixa, uma rejeição extremamente alta dos dois candidatos. Então quer dizer que entre os democratas que viram o Trump vencer a eleição, a percepção que parece estar se consolidando é que ele venceu o debate, mas os valores, as propostas, o projeto político é totalmente incompatível com os democratas e aqueles que estavam apoiando o Biden estão desejando. Um problema muito grande para o Biden é a mobilização do eleitorado. Se trata de um sistema também onde o voto não é obrigatório.
Se trata de um eleitorado jovem cada vez mais afastado da figura do presidente por conta de bandeiras como proteção do meio ambiente, como a questão da Palestina, onde o Biden se encontra em súbita discordância com a militância do Partido Democrata. Isso vem se refletindo em protestos, né, em cada aparição do Biden, inclusive em aparições dentro do Partido Democrata. Tem aí um cenário muito conturbado cada vez que ele aparece por conta desses militantes mais de esquerda dentro do partido. Isso quer dizer que tem um problema de mobilizar a base jovem, tem um problema de mobilizar a base dos negros, dos African Americans, que entregaram para o Biden, primeiramente na eleição passada, aquela vitória fulminante nas primárias contra o Bernie Sanders na Carolina do Sul. Não acredito que veremos uma empolgação tão grande dos African Americans. Então, o cenário para o Biden nesse momento é muito complicado.